A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre algumas coisas que eu considero relevantes, né, dentro disso tudo que está sendo falado sobre essa suposta profecia aí, dia 30, né, a virada aí 29 para 30, enfim, né. Muita coisa já foi falado a respeito disso daí, mas eu acredito aqui que ficou faltando algo aqui muito essencial e que realmente é digna de parar um pouquinho para analisarmos algumas questões aqui. Eu não vou falar do vídeo por inteiro, não é o objetivo do vídeo, tem muita coisa aí na internet já falando sobre isso, inclusive até do pastor Lamartine, né? Antes que acontecesse o dia 29, e o que ele falou referente àquilo, eu concordo com ele foi muito bem, né? Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui. Bom, primeiro eu estou realmente assim assustado, estou realmente assim assombrado com muitas pessoas do movimento pentecostal, do movimento continuista, que ficam assim chocados, né, e perplexos com algum tipo de profecia falada por um pastor, por um pregador, ou por alguém que se autodenomina profeta, né? Eu sou continuista dos dons, acredito na continuidade dos dons, acredito no dom de profecia, acredito no dom de revelação, eu acredito nisso realmente, mas eu acredito desde que não fuja da palavra de Deus. Então eu quero deixar aqui 2 versículos para a meditação dos irmãos, que eu acho que vai ser muito produtivo. O primeiro versículo se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 20 e 21, tá? Vai dizer assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retei o bem. Esse é o primeiro. E o segundo está lá em 1 João, está em 1 João, no capítulo 4, tá bom? 1 João, capítulo 4, eu quero que os irmãos leiam aí. Vai dizer assim: amados, não creieis em todo o Espírito, mas provai os Espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo, tá bom? Então são esses 2 versículos aqui que eu quero deixar destacado aqui para os irmãos, tá? O que me preocupa é o seguinte: quando eu vi o vídeo, eu notei algumas coisas assim que é uma prática muito feita dentro do movimento pentecostal e do movimento continuista. Quando a pessoa ela está profetizando, quando ela quer que aquela profecia tenha força verdadeira, o que essas pessoas geralmente fazem? Ou pelo menos a grande maioria, né? Não vou generalizar, mas principalmente a grande maioria. Ela vai pronunciar a profecia, ela vai falar sobre a profecia, e no meio da profecia ela vai falar em línguas estranhas, tá? O porquê das línguas estranhas? Porque as línguas estranhas é o sinal de que aquilo que está sendo falado realmente é verdadeiro, é real e está acima de qualquer suspeita ou investigação. É isso o que é feito geralmente. Eu posso falar porque eu sou de lá, tá? Eu sei, eu vi, eu convivi e convivo com esse tipo de práticas. Então, quando alguém quer falar alguma coisa e quer chamar para si autoridade, ela vai colocar a línguas estranhas no meio para dizer que aquilo realmente, que as pessoas têm que ficar temerosas, não podem procurar fundamentação, não podem procurar nada, nem questionamento, porque falou em língua estranha. Se falou em língua estranha, então está vindo diretamente do Espírito Santo de Deus. Bom, nós temos aqui a palavra de Deus que diz que nós temos que investigar e olhar e observar e julgar as profecias. Isso é bíblico, isso é canônico. O que me assusta é o movimento pentecostal simplesmente se curvar a um falar em línguas e não ir dentro das Escrituras. Nós precisamos ir dentro das Escrituras. Toda profecia e revelação ela não pode contradizer as Escrituras. Não existe misticismo no Novo Testamento. Não tem misticismo no Novo Testamento. Não tem esse negócio de pegar alguma coisa, se trancar dentro de casa, não fazer nada. Não tem isso daí no Novo Testamento não, meu irmão. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era sombra do que iria
se cumprir em Jesus Cristo. Isso é ponto. Agora, o dom do discernimento é o que as pessoas dentro do movimento pentecostal deveriam se preocupar muito mais. O dom do discernimento. Buscar com tanta veemência como se busca falar em línguas, por exemplo. Eu estava vendo aí a Narrai Zé Trovão, uma publicação aí que foi feita aí, da Narrai Zé Trovão falando que, não que ele discordava, mas poderia acontecer. Sabe qual é o problema desses pregadores? É que eles estão mais enfiados dentro de igrejas neopentecostais do que propriamente dentro da palavra de Deus. Eles deveriam estar mais dentro da palavra de Deus. Mas não, o dinheiro, o cascaio, o glamour, as altas visualizações e curtidas e blá blá blá, 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 fala muito mais alto do que a própria escritura. E aí as pessoas vão dando ouvido a Narrai, Zé Trovão e falsos profetas e por aí vai. E aqui, eu acho aqui muito interessante, porque às vezes eu vejo várias publicações de pessoas batendo, esmagando Ellen White, por ser uma falsa profetisa, né? E aí então você tem que refutar ela 24 horas por dia, todos os dias da semana, ou pelo menos 3, 4 vídeos no mês tem que ter, falando de Ellen White. Mas e dos falsos profetas dentro da igreja ortodoxas, Assembleias de Deus, e por aí vai, pentecostais, etc. Não tem apologética para isso? Constantemente? Fielmente? O próprio apóstolo João, na sua carta, você lê lá, ele vai falar que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? De proferir profecias sem responsabilidade, dessas tais, nós temos que nos apartar. Será que o movimento pentecostal realmente, o clássico, que bate no peito e fala, não, eu sou do movimento pentecostal clássico realmente, vai se afastar desse tipo de comportamento? Será que a apologética do Brasil vai parar de ser uma apologética pautada em ego pessoal e realmente vai se tornar uma apologética doa quem doer, por exemplo? Não interessa se é do movimento contrário ou se é do meu próprio movimento? Então fica aí para reflexão. E você que é pentecostal, não é porque você é pentecostal ou continuista dos dons que a palavra de Deus não tem que ser a primazia. Ela tem que ser a primazia. Qualquer profecia que for dita, ela tem que ser julgada a profecia. Ela deve ser julgada e analisada dentro da própria escritura. Dentro da própria escritura. Porque isso é bíblico, é canônico, foi o próprio Deus que falou. Ah, mas o meu pastor falou. Seu pastor é um comedor de feijão, que precisou se arrepender dos pecados, que precisou pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, que precisou buscar o Espírito Santo de Deus para que ele habitasse dentro dele, e ele teve que ser derramado na vida dele para que ele fosse alguém diante de Deus, assim como todo mundo. Carta do apóstolo Pedro fala de toda a comunidade evangélica. Vós sois povo eleito de Deus, nação ou raça eleita, todos, não é um só. É um comedor de feijão como qualquer outro. É uma pessoa a qual tem autoridade perante Deus para cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho. Ensinar, apacentar, visitar, cuidar. É o guardião, vamos colocar assim, né? Dentro da comunidade, ou pelo menos deveria, para mostrar para o rebanho que a palavra de Deus é a referência. Não ficar ouvindo Ana Raiz é trovão. Não ficar ouvindo aí esses profetas de meia pataca. É profeta de meia pataca mesmo. Que essas pessoas que fazem isso deveriam ser disciplinadas, tiradas de comunhão. Porque por menos as Assembleias de Deus já tirou pessoas de comunhão do seio da igreja. Por menos. Por usar uma calça jeans, por usar uma tiara, por sei lá, fazer alguma coisa que não condiz com a sã doutrina. E o que não condiz com a palavra de Deus? O que é feito? E o ministério faz o que com as pessoas dessas aí? Não faz nada? Se cala e se dobra porque não pode, é o ungido do Senhor. Desde quando tem ungido mentiroso do Senhor dentro da igreja? Desde quando Deus tem ungido mentiroso dentro da igreja dele? O apóstolo Paulo, lá em Corinto, quando a igreja, a comunidade começou a
permitir e deixar que uma pessoa lá estava agindo de forma equivocada no pecado, ele cobrou a igreja. Ele cobrou a igreja. Por que vocês permitem tal comportamento dentro da igreja de vocês? Por que vocês permitem isso? Tira o tal do meio. É isso que a igreja deve fazer, é isso que os obreiros devem fazer. A menos que dentro das Assembleias de Deus tenha generais, papas. Se tiver generais e papas, essas pessoas nunca vão sair daí. E sabe quem interpretou errado? Eu, você, a igreja inteira, todo mundo não tem o Espírito Santo dentro de si e não sabe interpretar profecias e não sabe interpretar a igreja. Somente essas pessoas aí. E aí, o que ele vai fazer? Vai pedir para eles interceder pela gente, pro reino de Deus? Ou nós ficamos com a palavra de Deus, ou nós ficamos com esses homens? Povo de Deus, acorde. Acorde. Pare de ficar ouvindo Ana Raiz e Trovão. Pare de ficar ouvindo pregações. Pare de ficar ouvindo profecias que contradizem as escrituras e enfiam um monte de misticismo e conversa fiada dentro da igreja. Deus abençoe a igreja e que a apologética do Brasil realmente venha a ser uma apologética séria. Não isso que a gente vê por aqui. O que a gente vê por aqui, sinceramente, não é apologética. Isso aqui é briguinha de galo. As pessoas estão mais preocupadas com o ego do que preocupadas realmente com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não tem essa conversa não. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deus abençoe.